eu tô na luz. Estamos aqui com uma palavra pastoral do pastor Rildo Silva e ele já está aqui nos nossos estúdios. Bom dia, pastor Rildo. A graça e a paz do Senhor, amém? Amém, bom dia, a graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Repouso em cada coração. Hoje é um dia maravilhoso, um dia especial, porque, como diz a palavra, esse é o dia que o Senhor fez. É verdade. É certo que estamos um pouco cansados, um pouco enfadados, né? Devido a uma semana puxada, intensa de oração que tivemos na igreja, que começa às 6 da manhã e vai até às 7 da manhã. Eita, Jesus. Devido à luta espiritual, que não é fácil, uma semana de oração. Mas Deus tem nos dado vitória, grandes foram os testemunhos. Verdade. Encerramos essa semana de oração com muita alegria em nossos corações. É isso. Mas, aí, continuando a luta, continuando a batalha, a perseverança, Deus tem uma palavra aos nossos corações. É verdade. Daqui a pouquinho ele vai trazer uma palavra. A gente vai ouvir aqui um trechinho de Ana Nóbrega e já volta com o pastor Rildo Silva. Tá pronto já? Eu não, mas o Espírito de Deus, sim. Tá certo, vamos embora. Daqui a pouco a gente volta. FM Luz, sou da luz, eu tô na luz, FM Luz. E agora vamos receber o pastor Rildo. Pastor Rildo, bom dia, paz do Senhor. Bom dia, mais uma vez a paz do Senhor. Como eu sempre falo, é um privilégio estar aqui novamente e poder contribuir com esta santa programação e glorificar o nome de Jesus através de nossas vidas, porque Deus tem conhecimento pleno do esforço que a pastora Ivna tem feito durante quase 14 anos, do esforço que nós fazemos diariamente há mais de 16 anos no chamado pastoral, a luta que temos travado diante de uma igreja para manter a obra de Deus viva, para manter pessoas com a fé autêntica na presença do Espírito de Deus. E não é fácil, principalmente no momento de crise, nos momentos de dificuldades, nos momentos de luta. Por isso que quando a pastora perguntou se eu estava pronto, eu disse, eu não, mas o Espírito de Deus sim. Por quê? Porque nós dependemos de Deus. E se eu quisesse aqui usar dos meus conhecimentos humanos, das minhas habilidades humanas, com certeza eu não iria contribuir muito na vida das pessoas que esperam algo novo, que esperam uma palavra de conforto, que esperam receber da parte de Deus uma palavra que gere esperança em seus corações. E hoje de manhã é isso que Deus quer fazer em nossas vidas, trazer de volta a esperança aos nossos corações. Mas antes, pastora, de começar a ministrar, acabou de ligar um senhor para nós quando nós viemos para cá, que é o seu Luiz. Seu Luiz é ali de Flecheirinha, juntamente com a sua esposa Fátima, que está até aqui em Fortaleza, sua filha Fabíola, Fabrício, toda essa família maravilhosa de Flecheirinha, que tanto nos acolheu bem e que está sempre ligando para nós, mandando um abraço, também nos dando uma palavra, porque nós também precisamos de uma palavra, né? E eles estão sempre ali renovando ali esses laços de amizade. Que Deus abençoe seu Luiz, que Deus toque no seu corpo, toque no corpo da sua mãe e sare dessa enfermidade que vocês estão vivendo nesse momento. E Deus seja glorificado através dessa grande cura e dessa restauração para a honra e para a glória do nome de Jesus. Mas vamos à palavra de Deus que se encontra no capítulo 13 do livro do Êxodo. Capítulo 13 do livro do Êxodo. É uma história bonita, uma história grande, uma história muito pregada, mas uma história que nos ensina muitas coisas, principalmente aqueles que decidiram viver para Deus. E viver para Deus não é um desafio fácil. Olha que eu já falei desafio. Desafio não é uma coisa comum. Além de ser um desafio, não é um desafio fácil, mas é um grande desafio. Que diz assim a palavra de Deus, no capítulo 13 do livro do Êxodo, a partir do versículo 17. E aconteceu que, quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto. Porque Deus disse, para que, porventura, o povo não se arrependa vendo a guerra e tornem ao Egito. Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. E subiram os filhos de Israel da terra do Egito, armados, e tornou
E tomou Moisés os ossos de José consigo, porquanto havia estreitamente a juramento aos filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará. Fazeis, pois, subir daqui os meus ossos convosco. Assim partiram de Sucote e acamparam em Etã, à entrada do deserto. E o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. E nunca tirou diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, e nem de noite a coluna de fogo. Louvado e glorificado seja o nome de Jesus. Às vezes Deus age de uma maneira que para nós que somos seres humanos parece algo absurdo, algo difícil de ser compreendido. Porque como seres humanos nós somos imediatistas e sempre queremos usar a emoção e a lógica diante de todas as possibilidades. Enquanto que Deus ele age totalmente o contrário do que o homem pensa, do que o homem fala, do que o homem imagina. Agora eu entendo melhor o que vai dizer Salomão em Provérbios capítulo 16, versículo 1, quando ele afirma que o homem traça seus próprios planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. O que Salomão estava querendo dizer ou afirmar é que Deus é que tem o conhecimento pleno. Enquanto nós vivemos o presente, Deus já conhece o futuro. Enquanto nós sonhamos, Deus sabe o resultado dos sonhos. Porque Deus, na sua onisciência, Ele é conhecedor de todas as coisas. E uma das coisas que me chama a atenção aqui nesse texto é que os planos de Deus são totalmente diferentes do nosso. Talvez por isso, pastor Ayrton, é que muitas pessoas sofrem, muitas pessoas desistem, muitas pessoas não acreditam mais nas promessas de Deus para a sua vida. Porque essas pessoas não têm a capacidade intelectual que Deus tem para prever o futuro ou para saber o que pode acontecer. Porque se tem alguém que sabe que nós somos limitados a Deus, porque Ele que nos criou e Ele que nos formou. A vida espiritual não é uma vida de conforto, mas uma batalha incessante, principalmente para aqueles que decidiram glorificar o nome do Senhor através de suas vidas. E a guerra grande de Faraó contra o povo hebreu, ou contra o povo de Deus, até mesmo hoje, depois de tantos e tantos anos, a guerra de Satanás contra a igreja não é para nos matar, mas é para nos tirar da presença de Deus. E quando o homem é retirado da presença de Deus, seja por influência maligna, ou seja por atitudes erradas, que possam lhe levar ao pecado ou à iniquidade, que isso nos distancia diante de Deus, com certeza nós também teremos morte, a morte espiritual, e alguns até morte física, porque a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. E era isso que Satanás queria fazer, usando aqui a pessoa, ou o símbolo de Faraó, diante deste povo. Mas analisando o contexto econômico do Egito, com a saída do povo hebreu, a perda seria significativa e comprometedora, já que a Bíblia diz que quase 1.800.000 pessoas saíram daquele lugar, e só homens, varões. A Bíblia vai dizer que existia mais de 600.000, fora os adolescentes, fora as crianças, fora as mulheres, fora todos os meninos. Isso significa dizer, querido, que essa perseguição tinha um significado. Por isso que Faraó continuou perseguindo o povo no deserto. Mas quando o tempo de Deus chega, todo o cativeiro é quebrado. Nunca Faraó iria alcançar este povo. Mas a perseguição de Faraó trazia ao coração desse povo medo,
e desconfiança diante daquele grande momento. Querido, se Deus não tivesse no controle, todo esse povo tinha voltado para o Egito, porque as estratégias de Faraó eram dentro da lógica, e era normal que um povo que andasse a pé em pleno deserto, um povo que não tinha comida, um povo que não tinha onde reclinar a sua cabeça, chegasse a um certo ponto que viesse bater o desespero no coração dessas pessoas. E isso aconteceu. Eu vou pular para o capítulo 14, no versículo 10, diz assim: e chegando o Faraó aos filhos de Israel, levantaram seus olhos e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: não havia sepulcro no Egito, para nos tirar de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos fizeste isso? Que nos tem tirado do Egito? Esse povo trouxe toda a lembrança de uma vida que eles tinham lá, que não era perseguidos, apesar de serem escravos. Mas lá eles comiam, lá eles bebiam, lá eles tinham fartura, e lá eles também se corrompiam espiritualmente com a cultura do Egito, aonde também praticavam as orgias que existiam no Egito. Mas o ser humano é assim. Quando ele passa a viver em momentos de regalia, ele não desconfia. Mas quando ele começa a ser tratado, ele não aceita. Ele repudia a forma como ele começa a ser tratado. Deus, como eu disse, não trabalha com lógica. Deus, ele trabalha com propósito. E os propósitos de Deus são diferentes. A diferença de Deus para os nossos inimigos é justamente essa: que Deus não usa apenas possibilidades, mas Deus trabalha com grandes propósitos para que nós possamos glorificar o seu santo nome. Enquanto o Faraó via as suas estratégias dando certo, Deus entrava com providência para que Faraó visse Deus na vida desse povo. E esse era o grande propósito de Deus, que Faraó visse a presença de Deus na vida desse povo. Porque esse povo tinha um dono. Como diz sempre a pastora Ivne, você não é um cão sem dono. Isso significa dizer que Deus é o teu pai, que Deus cuida de você. É tanto que no versículo 13 desse capítulo 14, Deus enchendo Moisés vai dizer ao povo: estais quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje viste, nunca mais vereis para sempre. Louvado e glorificado seja o nome de Jesus. O que Deus realizou, se cumpriu o que estava falando Moisés, quando naquela travessia do grande Mar Vermelho, todos os egípcios foram mortos, e nunca mais eles vieram atormentar o povo de Deus. Grava o que Deus vai dizer para ti neste dia: aqueles que te perseguem, quando começarem a ver o agir de Deus, e quando caírem nas suas próprias armadilhas, nunca mais eles se levantarão contra você, mas vai ser ao contrário. Os propósitos de Deus serão cumpridos, Deus será glorificado, você será exaltado, e você será simplesmente herdeiro de uma grande conquista, para que o nome do Senhor seja glorificado. Queridos, viver por fé é viver além de nossas expectativas como seres humanos, porque os propósitos de Deus não são para a nossa vanglória, mas para a exaltação do seu santo nome. Se Deus quisesse destruir Faraó pelo meio do deserto, Deus tinha destruído, antes mesmo que ele saísse de seu palácio. Mas a única forma que Deus usa para acabar com o opróbrio de nossas almas é humilhando os nossos adversários. Louvado e glorificado seja o nome de Jesus. Então, Deus permite muitas e muitas vezes nós sermos até mesmo caluniados, nós sermos até mesmo apedrejados. Eles se levantaram contra nós, para que também eles contemplem o agir de Deus. Ou seja, Deus desmanchando todas as suas estratégias e cumprindo o seu propósito em nossa vida. Louvado e glorificado seja o nome de Jesus. Esperar o tempo de Deus não é martírio ou sofrimento, mas é um sinal da objetividade da nossa fé, que é a perseverança e a fidelidade. E era isso que Deus queria ver nesse povo. E o texto vai dizer muito claro
que Deus deixa de levar pelo caminho curto e leva pelo caminho mais longo. Deus queria ensinar a esse povo que eles tinham esquecido, porque eles ficaram ali no deserto, ficaram ali no Egito durante 430 anos. Eles tinham perdido a intimidade, eles não tinham mais a fé que tinham antes. Muitos deles cresceram ali em meio àquela cultura imoral do Egito. É por isso que eles desejaram voltar. É por isso que eles reclamaram e murmuraram com Moisés. É como se tirar alguém de uma casa cômoda e colocar hoje em uma casa bem pequenininha e dizer para aquela pessoa: Deus disse que você viesse para cá. A pessoa vai reclamar porque não tem ar-condicionado. A pessoa vai reclamar porque não tem geladeira. Vai reclamar porque não tem televisão. Vai reclamar porque ficou distante de pegar o ônibus. Sempre vai ter motivo para reclamar. E ela nunca vai entender e aceitar que Deus levou para aquele lugar para um grande tratamento. E o deserto durante 40 anos era o tempo suficiente para Deus cuidar desse povo, para Deus trabalhar na mente, para Deus trabalhar no coração, para entregar em suas mãos uma grande promessa que era a terra prometida. Louvado e glorificado seja o nome de Jesus. Eu queria aprender com vocês algumas coisas importantíssimas neste dia. Primeiro, quando Deus muda a rota, é porque Ele conhece as nossas limitações. Quando Deus muda a rota, é porque Ele conhece as nossas limitações. No primeiro versículo que eu li, que é o versículo 17 do capítulo 13, na parte B, Deus vai falar: para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e tornem ao Egito. Se tem uma coisa que ninguém aceita ser provado, e esse povo aqui, eles estavam sendo provados. Mas eu digo sempre que quando Deus prova alguém, é para abençoar. Quando Deus leva para o deserto, é para ensinar e disciplinar. Mas também quando Deus dá o escape, é para entregar a vitória. Louvado e glorificado seja o nome de Jesus. A segunda coisa que eu aprendo aqui, gostaria que você aprendesse nesse dia: todas as vezes que Deus muda os planos, é para confundir o adversário. E todas as vezes que o adversário é confundido, ele não tem a capacidade de nos alcançar. É tanto que no capítulo 14, no versículo 2, vai dizer assim: fala aos filhos de Israel que voltem e que acampe diante de Piairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon, em frente deles, e assentareis o campo junto ao mar. Então o faraó dirá aos filhos de Israel: estão embaraçados na terra, e o deserto os encerrou. O que Deus fez nesse momento, as pessoas não entendiam. E a pastora acabou de falar a respeito do que Deus faz agora, muitas vezes nós não entendemos. Deus faz com que esse povo acampe diante dos soldados de Faraó. Apenas uma distância grande, mas um dava para contemplar o outro. E o que é que Deus queria fazer? Confundir a mente de Faraó. E Faraó diz que esse povo está perdido na terra, que o deserto cerrou a mente deles, ou seja, a quintura do Oriente fez com que todo esse povo ficasse louco. Como é que eles saem andando para uma liberdade e de repente voltam para o mesmo lugar? Ou eles veem o adversário e se aproximam do adversário. O propósito de Deus é diferente de nós, como eu já falei. Mas quando Deus muda os planos, é para confundir o adversário. E a terceira coisa que eu gostaria que você aprendesse: quando o adversário é confundido, ele não tem como nos alcançar ou nos enxergar. Porque a primeira coisa que ele perde é a sua visão. Deixa eu dizer uma coisa para você nesse dia. Deus está permitindo, muitas e muitas vezes, você se deparar com quem você não gostaria de se deparar, com pessoas que você não suporta, só para que eles percebam que você é uma nova pessoa e que Deus está no controle da tua vida e que você não está sozinho nessa empreitada, mas ao contrário, Deus está forjando o teu caráter para cumprir uma promessa que Ele já te fez há tanto tempo. E esse trabalhar de Deus é para que você se fortaleça e espere o cumprimento da palavra de Deus da tua vida. Louvado e glorificado seja o nome de Jesus. Querido, esse povo, como eu disse, ele viveu 430 anos ali no Egito.
Está escrito no capítulo 12, no versículo 40. Esse povo não tinha habilidade no deserto. Esse povo não tinha fé para esperar em Deus. E a desconfiança era natural, principalmente no líder que era a pessoa de Moisés. Deus guiou o povo por outro caminho, livrando da guerra, operando milagres, dando livramento, entrando com todo tipo de providência. Mas mesmo assim o povo desconfiava, porque o povo estava despreparado. Mas o que Deus queria fazer era fortalecer esse povo para que eles recebessem a sua grande vitória ou a sua grande conquista. Deus fala neste dia: essa luta não é em vão, mas é o preço da tua vitória. É o preço da tua vitória. Todo esse povo viu a glória de Deus, mas somente Josué e Caleb entraram na terra prometida, que era a promessa de Deus. Imagine você que tem muito tempo na presença de Deus. Quantas pessoas você não já viu dentro da igreja e que hoje estão fora da igreja? Pessoas assim como esta multidão, que não chegaram ao destino que Deus tinha determinado. O que Deus quer, querido, é que você se mantenha firme e fiel nessa perseverança, para que Deus vá cumprindo ao seu tempo promessas e mais promessas que Ele tem feito a cada um de nós. Louvado seja o nome de Jesus. Aprenda mais 3 coisas aqui nessa segunda parte. Quem tem promessa não valoriza as circunstâncias contrárias. O que Deus está dizendo é que você não pode mais olhar para trás, que você não pode mais cultivar no seu coração aquilo que fazia parte do teu Egito, mas que você agora se condicione de outra maneira, para que Deus seja exaltado e glorificado na sua vida. Porque enquanto Deus está sendo exaltado através de você, é porque Deus ainda habita no teu coração. E se Deus habita ainda no teu coração, ninguém vai te alcançar, ninguém vai te destruir, ninguém vai te perseguir, porque Deus é que cuida de você. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. A segunda coisa que eu vejo aqui: quem é chamado não tem mais, querido. Não tem mais. Quem é chamado não tem mais como ser destruído, porque Deus é que fica na nossa frente. Quando Deus envia essa coluna, querido, com 2 propósitos. Primeiro, durante o dia, a nuvem também guiava o povo, mas diminuía o calor. À noite, trazia a proteção também, querido, para esse povo, a respeito de guiar, para que eles não se perdessem pelo deserto, para que eles fossem na direção certa. E é isso que Deus faz com a gente todos os dias. Quando Deus começa a nos direcionar, e às vezes nós queremos simplesmente recrutar, nós não queremos aceitar, nós queremos simplesmente brigar ou lutar com Deus. Grave uma coisa que eu vou dizer para você: aquilo que Deus traça para nós, mesmo que seja aquilo que nós não desejamos, tenha certeza de uma coisa: é o caminho que vai nos levar ao triunfo. E Deus estava preparando esse povo e levando esse povo a um grande triunfo. A terceira coisa que eu gostaria que você aprendesse aqui: quem é marcado pelo deserto não cede mais às tentações do deserto, porque ele fica encaliçado, ele se renova e é fortalecido. E é isso que Deus espera de nós. Eu acabei de dizer para vocês há pouco tempo, querido, que só quem entrou na terra prometida foi Josué e Caleb. E para provar para você, querido, essa verdade, eu vou pular para o capítulo 14 do livro de Josué, que vai dizer assim no texto: então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé será tu e teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. E agora eis que o Senhor me conservou em vida. Isso Caleb falando. Como disse, 45 anos agora, desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora eis que já sou da idade de 85 anos. E ainda hoje estou tão forte como no dia que Moisés me enviou. Qual a minha força então era? Tal é agora a minha força para a guerra, e para sair e para entrar. Agora, pois, me dará este monte, que o Senhor falou que naquele dia nos daria. Louvado e glorificado seja o nome de Jesus. Você está vendo qual é a diferença? É aquilo que nos motiva a conquistar o que Deus tem nos prometido.
Caleb guardou a promessa. Durante 40 anos, esse homem também sofreu juntamente com o povo. Era um dos anciões que estava lado a lado com Moisés, assim também como Josué. Josué herda a liderança de Moisés. Caleb continua auxiliando aqui a Josué, mas gravou no coração a promessa e nada foi suficiente para tirar este homem da promessa. Querido, viver por fé, eu disse para vocês que é um grande desafio. E para provar esse grande desafio, a Bíblia vai falar apenas 4 vezes da Bíblia Sagrada que o justo viverá pela fé. Está escrito em Abacuque 2:4, Epístola aos Romanos 1:17, Epístola aos Gálatas 3:11, Epístola aos Hebreus 10:38. Somente essas 4 passagens vão dizer que o justo viverá pela fé. E viver pela fé é esperar o tempo de Deus. É a confiança inabalável no caráter de Deus. Mesmo que tudo nos mostre o contrário. Aqueles que têm fé, eles não olham para aquilo que está ao lado, mas eles esperam aquilo que Deus está a realizar. Eles esperam a comprovação da palavra de Deus em suas vidas, quando vai se materializar e elas conquistam os seus objetivos e Deus é glorificado. Foi isso que Caleb disse para Josué. Agora me dará a minha herança. E a herança veio nas mãos de Caleb. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. A dor pode ter sido grande. A luta pode ser maior. Mas enquanto você perseverar, Deus está preparando o dia da tua honra. Enquanto você estiver de pé, Deus vai continuar trabalhando. Enquanto você não desistir, Deus não vai parar de trabalhar em prol da tua vida e da tua causa. E neste dia, é um dia de conquista. Eu quero profetizar na tua vida, que esta palavra, que vai mudar o teu dia neste dia de hoje, que vai mudar a tua história a partir de agora, vai trazer a você a esperança que a luta tinha destruído no teu coração. Vai trazer de volta a esperança que muitas e muitas vezes o medo, a ansiedade e o desespero roubou de você. Mas hoje é um dia diferente. E essa palavra vai se cumprir na tua vida. E quando ele chegar perto de você, como chegou ali através daquele mar vermelho, você vai avançar e eles vão ficar no lugar que Deus permitiu e vai aprisionar todos eles para que você continue avançando e glorificando o nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. É isso aí. Agora o pastor Rildo já vai aproveitar o gancho e orar pela sua vida, porque eu creio que nessa manhã Deus, o Senhor, está trabalhando. Só temos ainda poucos minutos, mas é o suficiente. Uma palavra só, movida pelo coração de Deus, pode muitos seus efeitos. Amém, pastor? Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Ô Espírito Santo querido. E é dessa Aleluia, forma, meu Deus. Diante da tua presença estamos. E entramos na tua presença em oração. Obrigado, Senhor, pela tua fidelidade. Porque se nós nos guiarmos pelos nossos olhos, pelos nossos ouvidos, Meu pelos Deus, nossos sonhos, pelas nossas emoções, desistiríamos, é verdade. nós não Senhor. alcançaríamos nenhuma etapa que foi traçada por Jamais. ti para nossas vidas. É verdade. Mas enquanto estivermos focados, meu Deus, naquilo que o Senhor tem plantado em nossos corações, nós continuaremos, meu Deus, Glória meu Pai, a Deus, aleluia. a glorificar o teu santo nome. É verdade. E é isso que nós queremos, Enche o meu teu Deus. povo, Senhor. Porque a cada conquista, Pai, aqueles que se levantam contra nós, eles contemplam o teu agir. Glória a Deus. Que neste dia, meu Deus e meu Pai, tu dê uma ordem a respeito desse homem e Faz dessa mulher. assim, meu Deus. Que esse dia, meu Deus e meu Pai, essa palavra possa revigorar os teus servos de uma maneira tão grande, que eles comecem, meu Deus e meu Pai, a cantar em meio à tristeza. Que eles voltem a ter, meu Deus e meu Pai, o mesmo apreço que eles tinham ontem pela tua obra, pela tua palavra. Que eles comecem a viver de uma forma diferenciada, Senhor, não valorizando os obstáculos, nem as lutas, nem os empecilhos, mas valorizando a palavra que o Senhor tem dito aos seus corações. É verdade, Jesus. Confirma nesse dia, meu Deus e meu Pai, essa palavra no coração do teu povo que nesta manhã recebeu esta mensagem vinda do teu trono. Em nome de Jesus. Abençoa teus Muito servos, obrigado. abençoa a tua igreja, abençoa todos aqueles que se dispuseram neste dia a se comprometer com este culto através, Senhor, desse veículo de comunicação. Abençoando poderosamente essas vidas, meu Deus e meu Pai, trabalhando em áreas que eles não têm a capacidade de trabalhar. Que o Senhor possa mais uma vez testificar, meu Deus e meu Pai, o propósito dessa palavra nos corações de cada um deles, honrando a fé
quebrando o opróbrio da alma, que é a vergonha, para que todos aqueles que se levantaram contra a tua igreja, meu Deus, eles comecem a ver o teu poder e comecem a contemplar o teu trabalhar na vida do teu povo e da tua igreja. Pois é no nome santo de Jesus que nós oramos e pela fé nós te agradecemos. Amém e amém. É isso aí, povo de Deus, estamos finalizando aqui esse primeiro bloco. Eu quero louvar a Deus pela sua vida e dizer, nesta manhã não desista, porque assim como Deus, o Senhor, honrou a fé de Josué e Caleb, Ele honrará a minha e a sua. É Ele quem luta pelos nossos ideais, é Ele quem vence as nossas batalhas e é Ele quem hoje assina a tua vitória com caneta de ouro, porque Ele é Deus. Estamos aqui fechando mais um dia de campanha. Eu louvo a Deus pela sua vida. A gente se encerra aqui a nossa programação em algumas cidades onde a rádio é transmitida, mas a gente continua aqui em Fortaleza ainda fazendo essa programação. Você que quer levar o pastor Rildo, a pastora Ivna Medeiros para sua cidade, é só ligar para a gente no 98850-7143, 98850-7143 ou 99171-9733. E domingo tem culto, né, pastor Rildo? Domingo tem culto, sim, a partir das 18 horas na Comunidade Evangélica Manuel, que fica na Avenida Francisco Sá, número 4141, próximo à Praça do Carlito. A partir das 18 horas estaremos ali e quem vai estar ministrando é ela, a pastora Ivna Medeiros. É isso aí, teremos uma noite poderosa onde o Senhor será derramado ali naquele lugar como um verdadeiro unguento de unção nas nossas vidas. E é claro, eu e o pastor Rildo estaremos ali aguardando você e a sua família para celebrar. Você tem alô para mandar aí para alguém, pastor? Pastor, mande beijo para a irmã Fransquinha, tá ouvindo com o irmã Pituquinha. Fransquinha, com seu esposo, irmã Adilson, irmã né? Maria. O Marcos, seu filho, a irmã Maria com seu filho Júnior. Que Deus abençoe poderosamente. E um abraço também especial a todos os membros da Comunidade Evangélica Manuel, que Deus abençoe, aos irmãos que estiveram conosco durante toda essa semana, né, nessa campanha de oração, que Deus abençoe poderosamente, e todo o povo de Deus, tá? Que nesse dia comece um novo tempo na sua vida, em nome de Jesus. É isso aí, a gente vai ficar com a última de hoje, mas daqui a pouquinho a gente volta mais. Até o meio-dia nós estamos por aqui, né, pastor Rildo, para abençoar as vidas. E você que quer aí um aconselhamento, uma palavra, é só ligar que com certeza a gente vai estar aqui liberando palavras no ar para abençoar você, tá bom? A última de hoje, Manassés Efraim com Ivna Medeiros. Sai daí não que a gente volta já.